A cada geração, os carros mudam e acabam se tornando bem diferentes do início. Fala pessoal, Stipe aqui com uma lista de carros que evoluíram. Quem mais evoluiu? Vamos lá! Mitsubishi Lancer Evo. Claro! Eu vou mencionar o sedã da Mitsubishi com aerofólio. Ele tem a palavra evolução no nome. Apesar disso, Evo está no fim da lista porque mudou menos que os outros. Tudo começou com uma versão de rua adaptada do carro de rally do WRC, e logo os engenheiros da Mitsu pensaram que podiam melhorar. Apenas 2 anos depois, já existia o Evo 2 e no ano seguinte, o 3 também. As coisas não desaceleraram quando o novo Lancer básico foi lançado, e o mesmo pode ser dito para aquelas versões de rally também, já que elas finalmente conseguiram derrubar e depois dominar completamente o poderoso Impreza. Engole essa, Subaru! Como antes, o Lancer continuou evoluindo com nova carroceria, e as coisas ainda podiam melhorar. Melhor aerodinâmica, corte de cabelo estilo Sonic, controle de dirigibilidade computadorizado e o mesmo velho motor 4G63T, agora sendo levado ao seu limite absoluto. Tudo isso combinado, e nem mesmo um Lamborghini conseguia deixar para trás o que é essencialmente um sedã familiar. A maior mudança, no entanto, aconteceu com a chegada do Evo 10. Pela primeira vez, havia um motor novo, e ele não teve nenhum aumento de potência. Isso é um problema porque o refinamento maior deixou o 10 bem mais pesado. Era um carro melhor em tudo, mais confortável, equilibrado e com melhor isolamento acústico, porém menos bruto e empolgante, algo difícil para os fãs de Evo aceitarem. Também era mais lento. Estou decepcionado porque os Evos anteriores são tão bons. Porsche 911. As pessoas gostam de dizer que um 911 é sempre igual. Mas se for assim, como é que passamos disso para aquilo? Sim, o formato quase não mudou, e o motor 6 cilindros opostos segue no lugar errado, mas esses dois são tão parecidos quanto o Arnold e DeVito. Nós somos gêmeos, isso mesmo. O mesmo serve para os modelos turbo muito rápidos, chamados de fazedores de viúvas. O motor, parte mais pesada do carro, ficava atrás das rodas traseiras e funcionava como um pêndulo ao perder tração. Quando isso acontece, nem adianta rezar, nem Jesus vai querer assumir o volante. Apesar de tão mortal quanto a Segunda Guerra Mundial, os alemães não desistiram e seguiram otimizando e melhorando a cada geração. Os motores 6 cilindros opostos ficaram cada vez mais potentes e, de alguma forma, menos prejudiciais ao meio ambiente também. Se você dirigir esse carro para uma cidade realmente poluída, o gás que sai dos escapamentos é menos tóxico do que o ar que entra no motor. A Porsche fez escolhas impopulares, como motores refrigerados a água em vez de a ar, tração nas 4 rodas, câmbio PDK de dupla embreagem e direção por fio. Todos foram céticos, mas os resultados sempre falaram por si. Um 911 passou de matar seus motoristas a destruir praticamente qualquer outro carro que ousasse desafiá-lo. A versão de pista dominou os tempos de volta, e a aceleração do Turbo S saindo do zero deixaria até mesmo o Chiron comendo poeira. Ame ou odeie, mas você tem que admitir que o 911 se tornou algo realmente impressionante. Mercedes Classe G. Originalmente desenvolvido para ser um veículo militar, o Classe G percorreu um longo caminho até se tornar o que é hoje, um carro caro de Playboy. Veja como isso aconteceu. Ao ver o sucesso do Range Rover, a Mercedes decidiu entrar no mercado e criou o Classe G Civil. Graças à sua base de especificação militar, o original era praticamente o veículo definitivo para fazenda ou aventura. No entanto, não era muito parecido com o Mercedes no quesito luxo. Olha só esse interior. Parece um Yugo. Em 1990, uma versão mais luxuosa surgiu como ramificação. Ainda era possível comprar a versão utilitária espartana, mas e esta? Essa vem com couro, madeira, airbags, AVS e um poderoso V8. Havia até uma versão AMG super alimentada que fazia você se sentir invencível. A grana começou a jorrar, e mesmo com as tentativas da Mercedes de trocar por ML ou GLS, as pessoas continuaram pedindo a velha caixa sobre rodas. Foi aí que surgiram versões ridículas, que testavam o bolso e a sanidade dos compradores. Havia modelos quadrados enormes, a limusine conversível Maybach, e na verdade, até os AMG G63 e G65 padrão eram meio insanos também. E mesmo sendo o modelo básico mais caro da Mercedes que você pode comprar, a maioria das pessoas estava feliz em gastar muito mais, a ponto de o G63 representar um em cada 4 AMGs vendidos.
E para que as pessoas usam esses incríveis veículos off-road? Para ostentar dinheiro enquanto desfilam pelas áreas mais chiques da cidade. Não quero mais viver neste planeta. Manny. Devido à política do Oriente Médio nos anos 1950, a gasolina encareceu no Reino Unido, forçando o público a comprar carros pequenos e econômicos, quase sem merecer o nome de carros. Acho que resumi bem. A resposta para essa crise foi um dos carros mais engenhosos já feitos, o Mini. Era barato, realmente pequeno e, ao mesmo tempo, muito prático graças à sua configuração inteligente. As massas, previsivelmente, adoraram, mas o que ninguém esperava era que os ricos também gostaram bastante dele. Mick Jagger, Paul McCartney e a princesa Margaret tinham um. Quem? Mas também caras do automobilismo como Steve McQueen e Enzo Ferrari. A aparição no filme de grande sucesso só consolidou seu status de ícone cultural. Os Mini surgiram por necessidade, mas passaram a ser comprados pelo estilo, o que mostra grande evolução. Porém, o que ocorreu no novo milênio foi ainda mais marcante. A BMW comprou a Mini e relançou o hatchback com design retrô. Ficou maior, mais seguro, menos inovador que o original, mas manteve o estilo. Virou quase um acessório de moda, deixando de ser um carro acessível para as massas. O novo Mini foi um sucesso e depois vieram o conversível, o coupé, uma perua, furgão e, por fim, o SUV crossover. Claro, tinha que ter um SUV. O que é que tem de Mini nisso? Hummer. Esse brutamonte blindado de metal se chama Veículo de Alta Mobilidade Multifuncional com Rodas, ou como é mais conhecido, Humvee. Ele foi feito para o Forças Armadas dos Estados Unidos, mas quando Arnold soube dele, implorou, fez lobby e encheu tanto o saco de todo mundo que acabaram fazendo uma versão civil também. Surge o Humvee. Agora. Então eles fizeram. O agora chamado Hummer compartilhava muitas das mesmas peças com o modelo do exército. Motor, trem de força, freios, a maioria dos painéis da carroceria, além desses ganchos, que permitiam que ele fosse transportado por via aérea até a academia mais próxima. Além disso, ele era um veículo off-road bastante impressionante também. Logo depois, a GM comprou a marca Hummer e lançou dois novos modelos, o colossal H2 e o H3, que não era muito menor. Tirando o visual sugestivo, esses dois não tinham nada a ver com o original. O chassi e os motores vinham dos SUVs comuns da GM. As janelas pequenas, com pouca visibilidade para fora, sugeriam blindagem, mas não havia, e os ganchos de helicóptero eram plásticos falsos. Simplificando, o H2 e o H3 eram veículos grandes demais para pessoas de ego inflado e pinto pequeno. Ah, fala sério. No final das contas, o consumo terrível de combustível e uma enxurrada de piadas constrangedoras sobre o tamanho do órgão acabaram derrubando as vendas até que a marca Hummer foi finalmente extinta. Mas agora ela está de volta como uma fera elétrica de $100 mil, que vai de 0 a 60 milhas por hora em 3 segundos. Por ser elétrica, a nova Hummer é vista como ecológica. Supostamente Greta tem uma. Eu quero que vocês entrem em pânico. BMW M3. Assim como o Evo, o BMW M3 também surgiu como uma versão de rua homologada do carro de corrida. Não era o carro mais potente do mundo, mas era ágil e a dirigibilidade precisa fez dele um clássico instantâneo. No entanto, a cada nova geração, o M3 era diferente. Este trouxe motor 6 em linha e opção de 4 portas. Depois, tiraram as portas extras e só faltou um câmbio manual para ser perfeito. Este tinha V8 e era quase um muscle car. Já este era turboalimentado e nem era chamado de M3. Por fim, há um com traseira feia, tração nas 4 rodas e carroceria perua. Olhando para trás, o M3 virou um carro totalmente diferente. Maior, mais potente e muito mais pesado. É como se o BRZ tivesse se transformado em um Nissan GT-R, na verdade, até mais do que um GT-R. Um efeito colateral de tudo isso foi que surgiu um vazio enorme no dojo da BMW, um vazio que era o encaixe perfeito para o 1M. Aquele carro foi desenvolvido em segredo porque a equipe M sabia que a BMW não aprovaria. E embora usasse peças de vários outros modelos, o 1M era perfeito. O M2 continuou o excelente trabalho, conquistando vários prêmios. Aposto que o novo fará igual. Então talvez, só talvez, esse seja o caminho correto de evolução afinal. Comente se concorda. Agora vamos às menções honrosas. Consegue adivinhar? É como um flash. Consegue adivinhar o que acabou de ver passando rápido? E em primeiro lugar, Chevy Corvette.
O primeiro Corvette queria ser um esportivo de estilo europeu, feito na América, mas no fim ficou mais parecido com aqueles banheiros humanos em Dubai. Ou seja, bonito, mas uma porcaria. Um 6 cilindros em linha de 150 CV com câmbio automático de 2 marchas e construção ruim levou a vendas péssimas, fazendo a Chevrolet considerar seriamente cancelar o modelo. Mas não sem antes tentar mais uma vez. Ao simplesmente trocar por um V8, o carro foi transformado em algo como um muscle car elegante. Ou será que era só um esportivo parrudo, mas ainda assim apenas um carro esportivo? Claro, ele tinha aquela potência bruta, mas também conseguia fazer curvas, e até que muito bem, podemos dizer. E isso apesar de usar uma mola de lâmina na traseira. Então, realmente faz você pensar. Esse transtorno de múltiplas personalidades acompanhou o Corvette durante toda a sua história. Eu diria que os 3 primeiros eram definitivamente mais na linha dos muscle cars, enquanto os mais recentes eram mais esportivos, e nas versões topo de linha, muito mais do que apenas isso. Lembra quando o ZR1 tratava supercarros como banheiros de Dubai? Pois é, isso rolou, e custando bem menos. E agora, aqui está a mais recente, a 8ª geração, que se transformou em um verdadeiro supercarro com motor central. Olha só isso. Se colocassem um emblema da Ferrari, poucos notariam que é falso, principalmente ao ouvirem o ronco. Mas a mudança mais notável do C8 tem que ser o salto na qualidade. Não é mais um carro mal construído como antes. Agora tudo está muito bem montado e feito de materiais que nem existiam alguns anos atrás. Para você ter uma ideia, até existe uma versão híbrida com tração nas 4 rodas. Carro incrível, ótimo custo-benefício e transformação impressionante. É isso que eu tinha para dizer sobre o assunto. Assista outra coisa e até o próximo vídeo. Corta! Porra, já comecei a suar só de fazer isso.